Fala pessoal, beleza? Eu sou o Billy Souza e seja bem-vindo ao canal Resumo Séries. No vídeo de hoje você vai conferir o resumo do terceiro episódio da primeira temporada de Euforia. Rue está na casa da Jules e ambas estão dormindo e logo em seguida vamos conhecer um pouco sobre a infância da Cat. Quando a Cat tinha 11 anos de idade, ela fez uma viagem com a família dela para a Jamaica e nessa viagem ela percebeu que odiava o mar, mas que adorava tomar pinha polada sem álcool. Havia um garoto na escola que gostava dela. Ele se chamava Daniel. Todas as noites antes de dormir, ele enviava mensagem para Cat desejando boa noite e todo dia de manhã ele esperava ela na escola para andar de mãos dadas. A Cat não entendia o porquê o Daniel gostava dela, mas mesmo com essas questões, ela gostava do jeito que ele tratava ela. Durante os seus 8 dias na Jamaica com a família, a Cat tomou mais de 70 pinha poladas sem álcool. Ela exagerou tanto nisso que voltou para casa mais gorda. Antes dela ir para a Jamaica, ela pesava 48 quilos e quando voltou da viagem, ela estava com 57. Com os quilos a mais, a Cat fez de tudo para minimizar o impacto e ao chegar na escola, Daniel acha estranho a forma que a Cat está e pergunta se ela estava usando 2 casacos. Na sala de aula, alguém joga um papel na mesa dela e quando a Cat abre, há uma mensagem do Daniel cuja tradução é: "Estou terminando com você". Ao ler isso, ela fica arrasada. Antes do ensino médio, ela se tornou uma escritora de fanfic. Ela fazia histórias eróticas para adultos e ela ficou muito famosa com a história A Última Noite. Com a obra A Última Noite, a Cat se tornou famosa online e ganhou bastante seguidores. Mas na vida real ninguém sabia que ela era famosa. E ninguém online sabia que a vida dela era deprimente. Os fãs dela não sabiam quem era ela e nunca viram a aparência dela, mas de repente o vídeo apareceu e o pessoal viram quem era ela e mesmo assim os fãs ainda a amavam e não só a amavam, como também queriam trepar com ela. Vendo os comentários dos seus fãs, a Cat teve uma ideia e ela se tornou a rainha Kit Kat. Rue está mais uma vez reunida com algumas pessoas em um salão e dessa vez ela resolve contar para todos sobre a vida dela. Ela se apresenta a todos e diz que está limpa há 60 dias, ou seja, está há 60 dias sem usar drogas. Na narração ela diz que não era mentira o que ela estava dizendo, pois no dia seguinte, quando experimentou o fentanil pela primeira vez, ela acabou se dando mal, pois ficou desaparecida por 16 horas. Ao chegar em casa, a mãe dela pergunta onde ela estava e a Rue tenta mentir dizendo que estava sem bateria no celular, mas a mãe não acredita e diz que a Rue estava se drogando mais uma vez. A Leslie diz que não vai permitir que a filha dela entre na casa dela às 5 horas da manhã mentindo para ela, e diz que era para a Rue dizer a verdade sobre onde ela estava. A filha diz que ela não precisava contar tudo o que acontecia na vida dela para a mãe, e diz que se a mãe dela quiser, ela faria o teste do xixi novamente sem problema nenhum, e a mãe fica no banheiro esperando a filha fazer xixi. Na narração, a Rue diz que não era só a mãe dela que estava chateada com ela, a Jules também estava. Jules diz que não quer virar a melhor amiga de uma pessoa que está querendo se matar, e diz que não vai mais andar com a Rue até ela parar de se drogar. E a Rue diz que vai parar e promete isso a Jules. E em seguida a Rue pede um favor para Jules e esse favor era para Jules fazer xixi no potinho para ela enganar a mãe mais uma vez. Voltando para o salão, Rue diz que há 2 meses atrás ela tinha acordado de um coma e que até aquele momento ela não sabia o que tinha acontecido e diz para todos que depois daquele dia ela resolveu mudar. E a Jules ainda continua se iludindo com o Shy Guy 118, que no caso é o Nate. Jules diz para a Rue que não está apaixonada pelo Shy Guy 118, mas ela diz que está gostando muito dele e que acha ele muito fofo. Rue pergunta de qual escola ele é. Ela responde que ele é de St. Mary e a Rue debocha dizendo que ele é de uma escola particular. E Jules diz que a Rue estava com ciúmes. Rue responde que não estava com ciúmes, e a Jules diz que a Rue estava estranha a semana toda, que a Rue ficava calada toda vez que ela pegava no celular, e que ela estava parecendo o pai dela. Rue pede desculpas e a Jules pergunta se a Rue queria ver o pau do Shy Guy 118. A Cat está vendo o vídeo que ela fez e percebe que o vídeo dela teve apenas 81 visualizações em 14 dias. Na caixa de mensagem ela vê um usuário chamado Johnny dizendo que estava obcecado por ela e que gostaria de ver fotos dos pés dela. Em seguida, a mãe dela chama a Cat para jantar, mas a filha não ouve e a mãe resolve ir até o quarto dela. Chegando lá, ela pede para a filha deixar para tirar fotos dos pés dela depois
e que era para ela descer para jantar. Dentro do carro, a Maddie está reclamando da mãe e ela percebe que o celular do Nate começa a vibrar várias vezes. Ela pergunta quem era que estava enviando várias mensagens para ele. Nate diz que era o pai. Ela pergunta se ele queria que ela respondesse para ele e ele responde que não, que ele falaria com o pai depois e em seguida coloca o celular debaixo da perna. Jules entrega o celular para Aru ver as fotos do pau do Shy Guy 118 e em seguida pergunta se Aru achou enorme. Aru faz uma cara de desaprovação e a Julie diz: "Qual é? É um piruzão." E Ru diz que não dá para saber pois não há nada na foto para comparar. Jules resolve mostrar outra foto e Aru fica espantada e dessa vez concorda que o pau do cara é grande mesmo. Em seguida, Jules diz que andou tirando fotos dentro do banheiro e pede para Aru ajudá-la a tirar alguns nudes para ela enviar para o Shy Guy 118 e Aru aceita. A Cat está na cantina comprando algo e a mulher pergunta se ela ainda estava fazendo a dieta da fruta e a Cat responde que sim. Em seguida, a Cat pergunta quanto custou e a mulher diz que custou R$ 3,25. Cat pergunta se ela poderia pagar depois porque ela estava sem dinheiro suficiente para pagar e a mulher diz que não. Aí o Ethan diz que vai pagar para a Cat e em seguida Ethan pergunta para a Cat se ela iria pegar apenas uma fruta e se ela não iria querer mais alguma coisa, pois ele tinha dinheiro para pagar. Cat recusa, mas ele insiste e a mulher da cantina diz que a Cat estava fazendo a dieta da fruta e que era para o Ethan parar de insistir. O Ethan fica espantado e paga apenas a fruta para a Cat. As amigas da Cassie perguntam para ela se o relacionamento dela com o McKay é à distância. Ela diz que não, que eles fazem facecam todas as noites. A Bibi debocha da cara da Cassie, dizendo que ela está apaixonada pelo McKay. Cassie diz que ninguém está apaixonado e diz para as amigas que o McKay convidou ela para passar o final de semana com ele. Enquanto isso, a Cat recebe uma mensagem do Johnny dizendo que o vídeo dela mostrando os pés foi incrível e ele pede para ela aparecer via Skype e que ele pagaria por isso. Ela recusa e ele responde que daria 50 conto por meia hora. Ela recusa novamente e ele diz que pagaria 100 conto. Ela pergunta como ele iria fazer isso. Ele responde que iria pagar adiantado e que faria a transferência. Ela pergunta para as amigas dela se elas sabem como funciona o Bitcoin. Todas respondem que não sabia como funcionava e a Maddie indica uma pessoa. Ash 3 explica para a Cat que Bitcoin é uma criptomoeda mundial e sistema de pagamento digital. Cat pergunta ao Ash 3 se o Bitcoin é uma boa maneira de receber pagamento online anonimamente e ele responde que o Bitcoin foi criado exatamente para isso. Enquanto isso, a Ru está ajudando a Jules a tirar fotos sensuais para ela enviar para o Shy Guy 118. Jules pergunta para a Ru se ela estava gostosa. Ru diz que sim, e a Jules pergunta se ela estava gostosa a ponto da Ru querer trepar com ela ou ela está apenas fofa. E a Ru pergunta se a Jules queria o Shy Guy 118 ou ela. A Jules diz que queria os dois, e a Ru diz que sim, que ela estava gostosa. De repente a mãe da Ru liga e ela atende e diz para a mãe que estava na casa da Jules e diz que vai ter NA à noite por volta das 21 horas e em seguida desliga. Jules pergunta o que seria NA e a Ru diz que é uma sigla de narcótico anônimo. Jules percebe que a Ru estava limpa há 2 semanas e começa a beijar ela no rosto feliz pela recuperação dela. Em seguida a Ru diz que vai pegar algo para beber. Enquanto ela pegava a água, ela olha para o lado e vê vários remédios. Ela se aproxima para dar uma olhada. Ela volta para o quarto e diz para Jules que tinha que ir embora. Ambas se despedem e saindo da casa da Jules, Ru pega o comprimido que ela pegou na cozinha e engole. Voltando novamente para o salão onde a Ru fazia o seu discurso, vemos o Ali observando a Ru falar. Ao sair, ele encontra ela do lado de fora e diz que o discurso dela sobre estar há 60 dias limpa foi emocionante. Em seguida, ele pergunta para ela como ela sobreviveu ao overdose. Ela responde que foi a irmã dela que a encontrou. Ele pergunta quantos anos a irmã dela tinha e ela responde que tinha 13 anos. Ele diz que a parada deve ter sido pesada e que todo mundo faz merda na vida. E ele continua dizendo que fica pensando o que pode acontecer com uma garota de 13 anos que encontra a irmã mais velha em uma overdose. O que isso pode fazer com a pessoa e como isso afeta o resto da vida dela e como isso afeta a habilidade dela de confiar. E continua dizendo que deve ser difícil para a irmã dela de se aproximar das pessoas, se relacionar e que amar deve ser muito difícil para ela. E diz que ela deve viver com medo de que a qualquer momento vão puxar o tapete debaixo dela e que ela vai perder tudo. Ao ouvir isso, a Ru fica pensativa e o Ali continua dizendo que isso pode foder com a vida inteira
mas que tem que viver em paz com isso, do mesmo jeito que a Rue vai ter que viver em paz com o fato de que é responsável por uma merda dessa, e ainda ficar diante de pessoas que estão sofrendo com os mesmos problemas e mentir sobre estar limpa. A Rue tenta disfarçar dizendo que não sabe sobre o que ele está falando, aí ele dá um cartão para a Rue e diz para ela ligar para ele quando ela parar de tentar se matar. Chegando em casa, Leslie pergunta para a Rue como foi o NA. Ela responde que foi boa e que ela estava comemorando os 60 dias que estava limpa. A mãe diz que estava orgulhosa da filha. John estará online via Skype em 5 minutos e a Cat começa a se arrumar desesperada. Aí ela se arruma e atende a chamada via Skype. Ele diz que estava feliz em conhecer a rainha Kitty Cat e que viu o vídeo dela dançando umas 100 vezes. Ele diz que adora a segurança dela e que acha ela muito linda. E em seguida ele diz para ela que ele é um cara muito esquisito e que tem umas fantasias estranhas. Aí ele pergunta se ela gostaria de ver uma coisa. Ela diz que sim e de repente ele abaixa a cueca e ela começa a rir. Aí ele começa a bater uma e pede para ela humilhar ele, pois ele se excitava dessa forma. E depois a Cat pede para ele parar de bater punheta, pois ela estava quase vomitando. Aí ele para e pede desculpas. Em seguida ela pergunta: "Você faz tudo o que eu mando?" E ele diz que sim, que ela é linda e poderosa e que era para ela ter total controle sobre ele. E que era para ela multar ele caso ele não obedecesse. Ela pergunta como seria isso, se seria com dinheiro, e ele diz que sim, que ele queria ser o cofrinho porquinho dela. Ela não estava acreditando muito nisso, até que um dia ele enviou uma mensagem para ela dizendo que se descontrolou. Aí ela chama ele de patético e que a multa dele seria de 100 conto. Aí ele envia os 100 contos para ela. Alexia pergunta o que a Cat estava vendo, aí ela diz que estava vendo um artigo sobre o Holocausto. Mad está transando com o Nate e ao mesmo tempo ela observa o celular dele toda hora vibrando. Nate vai para o banho e ela fica sozinha e aproveita a situação para ver o que havia no celular dele. Ela verifica a caixa de mensagem dele, Instagram e Facebook, e quando ela abre a pasta de fotos dele, ela vê várias imagens de pau de homem e fica chocada com o que vir. Aí ela diz para o Nate que ela tinha que ir embora, pois a mãe dela tinha ligado. Cass e McKay chegam em uma festa e McKay participa de uma competição. Nessa competição, o perdedor será aquele que terminar por último de beber o que estava na garrafa, e McKay vence. Ele também participa de outra competição, e nessa competição ele teria que beber algo com um peixe vivo dentro. Aí ele fica com receio de tomar. Aí a Cat resolve tomar junto com o McKay para incentivar ele. Aí os dois vão dançar juntos e depois transam dentro do banheiro da festa. Mad e Cat estão juntas em um shopping depois de uma conversa entre elas sobre a sexualidade. A Mad resolve contar para Cat sobre o que viu no celular do Nate. Cat está em uma loja e o atendente diz que a loja vai fechar. Ela diz que vai experimentar uma roupa rapidão, aí o homem diz para ela ir experimentar a roupa. Dentro do provador ela coloca a roupa e em seguida ela pede para o atendente se ele poderia ajudá-la. Ele aceita e de repente ela sai do provador e fica na frente dele. Em seguida os dois começam a se pegar dentro do provador, mas o que realmente acontece aqui é apenas uma ilusão da Cat, imaginando ela e o cara se pegando no provador. Em casa, Cat começa a se arrumar e muda o seu visual. Na escola todos olham para ela pois ela está chamando a atenção com seu novo visual. E na sala de aula Ethan diz que ela está diferente e ela diz que apenas mudou. Rue e Julius estão conversando e a Julius diz que ela e o Shagai 118 vão se encontrar pessoalmente no lago à noite. Rue começa a questionar a Julius se ela não acha estranho encontrar alguém à noite e diz que seria melhor encontrar ele durante o dia em público. Julius diz que não acha nada estranho e em seguida Rue diz que seria loucura dela se encontrar com alguém em um lugar deserto à noite. Aí a Julius fica chateada com a Rue por ela não ter apoiado ela e em seguida ela vai embora. No dia seguinte a Rue vai até a casa da Julius e começa a chorar pedindo desculpas a ela, pois ela estava preocupada com o que poderia acontecer com a Julius e pede para Julius não ficar com raiva dela por demonstrar preocupação. A Julius abraça a Rue e diz que não estava com raiva dela. Em seguida, Julius olha para a cara da Rue e diz que ela estava horrível e ambas começam a rir. Aí Julius diz que odeia todo mundo menos a Rue e de repente a Rue beija Julius na boca. Julius fica assustado e a Rue pede desculpas pelo que fez e vai embora. Rue chega na casa do Fesk e pede para ele abrir a porta, mas ele recusa. Ela diz que queria droga e que teve um dia ruim. E ele diz que não iria dar, pois não iria ajudar ela a se matar. E em seguida ele fecha a porta na cara dela. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele não abre. Aí ela começa a insultar ele, dizendo que ele era um vendedor de merda e que foi por causa dele que ela entrou no mundo das drogas. Aí ela diz que se ele não abrir a porta, ela vai odiar ele até o dia da morte dela. Aí ele pede desculpas para ela e deixa ela falando sozinha na porta.
E no meio da rua, ela liga para o Ali perguntando se ele estaria afim de sair com ela para comer panquecas. Esse foi o resumo do terceiro episódio de Euforia, e se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso ainda não for inscrito. É isso aí, falou, um forte abraço e até o próximo vídeo.